Muito prazer, eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com você, exaltando o melhor do cinema nacional, falando sobre o seu filme Amizade, e eu agradeço muito por estar dispondo do pouco do tempo seu para a gente bater um papo, tá bom? Obrigado você, Luan. Valeu. A minha primeira pergunta, Cal, é o que despertou em você a ideia de transformar seu arquivo pessoal em um documentário sobre a amizade? Poderia falar um pouco sobre, por favor? É, eu tive essa vontade já há muito tempo. Ou seja, eu sempre tive essa mania de ficar filmando tudo, né? Quase tudo. Cada vez eu filmo menos, mas quando eu era jovem eu filmava muita coisa, inclusive os amigos, nas mais diversas situações, né? Ordinárias, festivas e tal. E como eu tinha muito amigo, muito expressivo e muitos artistas que convivíamos juntos, a década de 90, 80, aconteciam coisas incríveis e eu filmava, registrava essas coisas. E esse material eu achei sempre muito rico e nunca virou nada, nunca havia virado filme nenhum. E como a amizade é uma coisa muito importante para mim na minha vida, eu resolvi linkar, ou seja, pegar através desse assunto da amizade, criar uma narrativa onde eu pudesse usar esse material de arquivo. Obviamente que você pode imaginar que foi um filme muito difícil de montar, porque as imagens não foram feitas, nem os sons, para virar filme nenhum. Então não tinha muita Exatamente. conexão uma imagem com a outra. Eu tive que fazer uma tessitura muito louca. Como um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. E Sim. aí eu tinha que e também criar um texto, porque as imagens, depois de muitos anos, as imagens de arquivos, elas criam camadas muito expressivas que te afetam de uma outra forma. Então, o outro era como se eu fosse um outro de mim, sabe? Como se aquele Cal de 30 anos atrás, ou aquele amigo que estava lá, já fosse outra pessoa. Então, é muito interessante trabalhar nessa alteridade, nessa questão do outro, do diferente de si, né? É um ensejo para minha próxima pergunta, exatamente sobre esse ponto que você tocou, Cal, que é durante a edição. Para mim, deve ter sido algo muito, muito complexo. Você encontrou registros que ressignificaram momentos vividos. Alguma lembrança sua foi recontextualizada para você? Totalmente, porque eu acho que a memória é um poço ficcional. A gente tem, principalmente a minha, que sou muito desmemoriado, assim, mas as imagens e os sons e os outros sentidos, né, o olfato, são estimuladores, detonadores de lembranças, né? Mas, assim, é aquela velha história do telefone sem fio, ou que você vai contando uma história para um, que o outro vai recontando de outra forma. A memória funciona um pouco assim nesse registro. Então, você lembra de determinadas situações, mas você vai criando uma narrativa quase ficcional a partir dessas lembranças ou desses detonadores, né? Então, essas imagens, elas me geravam lembranças que pode ser que não seja de fato a realidade, mas isso não interessa. O interessa é a expressividade da coisa. Pode ser que para mim a lembrança seja uma, para um amigo meu seja diferente, mas isso é a graça da coisa, né? Então, mas despertaram, claro, não só fatos ou ações corriqueiras, mas emoções principalmente, né? Muitas desses registros são coisas muito emotivas. O difícil do filme é o momento de se distanciar daquilo para saber se aquilo interessa a mais alguém que não você mesmo e seus amigos. Exatamente um dos pontos que me chamou a atenção, Cal, foi que o longa traz registros espontâneos e cotidianos. Eu queria saber como você conseguiu equilibrar a sua espontaneidade com a intenção de construir uma narrativa cinematográfica de fato em relação ao longa. Você poderia falar um pouco sobre? Você fala da espontaneidade de quê? Das imagens filmadas? Isso, exatamente, exatamente, da naturalidade, digamos assim. A naturalidade é porque foi filmada de uma forma muito livre, né? Ou seja, como eu filmo tudo na vida. Não era um projeto, um Uhum. roteiro de um filme. Eu estava ali filmando os amigos, de situações as mais diferentes. Então,
a escritura do filme ela vem mesmo na montagem. É a montagem que você tenta organizar esse caos Uhum. que é o cinema, né? O cinema a escrita, né, uma escultura no tempo, através de imagens e sons, audiovisual. Então, você tem um mundo de imagens e sons, você tem que fazer uma escultura no tempo, né? E, e, e isso é muito gostoso de fazer. Eu fiquei 5 anos montando esse filme. Eu amo editar. É como um trabalho de um escritor. Você tem, só que em vez de palavras, você está lidando com imagens e Com sons. imagem. É. Agora, outro ponto também muito importante que eu faço questão de mencionar aqui, Cal, é a sua trilha sonora. A trilha sonora e o desenho de som desse filme, que são assinados pelo o Grivo. O Grilo. Desempenham um papel muito importante nesse longa. Como foi a colaboração com eles e a escolha sonora para esse projeto? Como é que funcionou, mais ou menos? O Grivo são personagens do filme também, não é? São meus amigos de longa data. Você vê que o filme tem um recorte da amizade, obviamente que eu não dava para colocar todos os amigos no filme. Eu fiz um recorte mais de parceiros criativos, gente que trabalhava comigo, produziram filmes e outras coisas comigo, como a Rivane Nochvander, Zé Bento, Marcelo Gomes, o Beto Magalhães, que é meu produtor, o Grivo, né? São esses os personagens principais ali. E então eu trabalhei muito com sobras dos materiais que eu trabalhei com essas pessoas, com filme, como O Homem das Multidões, que eu fiz com o Marcelo, que tem lá várias cenas que não entraram no filme, outros filmes que eu fiz com a Rivane, né? Então o desenho sonoro com o Grivo, obviamente que a trilha ela tem várias músicas incidentais, porque a gente sempre, quando jovem, estava escutando música, né? E até hoje, um pouco. Então, como é um registro documental, existia muita música incidental, música às vezes da época, né? Ou mais recente. E o Grivo fez essa. Ele compôs esse desenho sonoro e de uma forma muito, como sempre, muito incrível, né? Eu sou um fã, como eu digo no filme, eles me ensinaram a escutar o silêncio, né? Muito bom. Em tempos de hiperconectividade, Cal, e registros digitais muito instantâneos hoje em dia, como você vê a diferença entre os seus registros, feitos ao longo do filme de 30 anos, e os de hoje? Você percebe alguma diferença? O que é que você poderia ponderar em relação a esse ponto? Sim, eu acho que a nossa relação mudou radicalmente, né? Não só a nossa relação em como filmar, como também como nos postarmos diante da câmera, né? Eu acho que antigamente quando eu comecei como fotógrafo, a imagem era existia uma espécie de ritual, de liturgia para relacionar com a imagem. Não era uma coisa tão instantânea, né? Você tinha todo um processo desde capturar a imagem com uma fotografia só, porque é caro, né, a película e tal, até o tempo de espera para chegar no laboratório, revelar aquela imagem, depois ampliar e parará. Todo esse tempo é muito significativo. Ele tem uma tendência a nos relacionar com a imagem de uma forma mais sagrada, sabe? Não tão efêmera como é hoje, né? Eu me lembro, por exemplo, ao ir no cinema, às vezes esperava um filme proibido, Jean-Luc Godard, por exemplo, Já vu Salomé, a gente ficava meses esperando aquele filme. Quando chegava uma cópia clandestina, a gente ia ver todo mundo. Era um ritual, quase uma igreja, sabe? Um culto ao cinema. E, obviamente, que isso e essa comunhão com as outras pessoas para ver um filme, isso é óbvio que essas imagens rebatiam na gente de uma outra forma. Não era tão descartável como é hoje. Você baixa qualquer filme na internet, vê na sua tela de computador. Você tinha todo uma ritualização de ver um filme, ver uma fotografia. Né? Por isso que isso acho que está no filme um pouco, desde a primeira parte, que é mais analógica, aonde as pessoas até você vê assim o tempo das imagens, né? Às vezes também é muito Super 8, eu explico lá por quê, que era muito caro e tal, mas a relação com a imagem mudou radicalmente e é vertiginoso isso, eu acho.
E, Cal, em termos de expectativas, como é que você espera que esse filme ressoe no grande público? O que é que você quer plantar de sementinha para eles? Eu acho que assim, é um filme tão importante para mim e tão genuíno no sentido da emoção de ter feito ele, que eu acho que isso vai passar naturalmente para o público. Obviamente que o público é uma coisa múltipla, variada, e é bom que seja assim, né? Então, vão causar várias sensações diferentes. É um filme que não é um filme fácil, como todo filme meu, é um filme que você tem que quase ser coautor ou co-participante, ou ter uma atitude mais ativa como espectador num filme assim, né? Com tempos mais dilatados e não um ritmo, às vezes mais lento do que o normal. Mas eu acho que é isso, é espalhar um pouco essa semente da amizade mesmo, né? De refletir um pouco sobre isso, a importância dos amigos, né, nas nossas vidas e tal, e o cinema como esse laço, esse elo comum, né, de união entre as pessoas. Com certeza, Cal. E para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso que passou voando, eu deixo você a missão de convidar o pessoal do Articute Cinema e Companhia a assistirem Amizade nos cinemas. Então, pode ficar à vontade para mandar qualquer mensagem que você queira. Bom, queridos, é isso. Espero vocês nos cinemas de todo o Brasil, agora a partir do dia 13, quinta-feira, com esse filme Amizade, que é um filme muito importante, que celebra a amizade, é uma homenagem a meus amigos, é um filme de arquivo, e é uma homenagem, de uma certa forma, a todos os amigos que existem, né, no mundo. Então, é uma celebração da amizade e eu acho que é um bom filme para se ver no cinema, porque ali você vê o filme em comunhão com outras pessoas, o que é muito bom. É isso, um abraço. Com certeza, Cal. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. Desejo muito sucesso a você, ao filme Amizade e ao Cinema Nacional. Muito obrigado. Tchau, Valeu, tchau. Luan. Obrigado a você. Tchau. Valeu. Tchau. Wesley, muito